Paz e bem. Hoje celebramos a 7ª semana da Páscoa. E também vamos celebrar São Felipe de Neri. Rezamos pela intenção da saúde de Ana Sá e por todos que nos pediram oração. Felipe, o santo da alegria, nasceu em 1515 na Itália. Durante os estudos de filosofia e teologia, sentiu o desejo de dedicar-se à vida contemplativa, doando seus bens aos pobres. Ordenado padre, tornou-se apóstolo de Roma e fundou a Confederação do Oratório. De espírito abnegado, consagrava seus momentos de lazer ao serviço voluntário. Faleceu em 1595, deixando o exemplo de como é possível conciliar fundada espiritualidade com bom corpo. Cantando, recebemos o celebrante. Jesus Cristo, ressuscitou e hoje vive, celebremos pois a sua festa, a alegria da fraternidade. Jesus Cristo está vivo entre nós, aleluia, aleluia. Jesus Cristo está vivo entre nós, aleluia, aleluia. Sejamos abolidos com o sinal da nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite, Boa noite, paz e bem. paz e bem. Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas, os que estão aqui presentes, vocês que nos acompanham pelas redes sociais. É sempre bom tê-los rezando conosco aqui na Igreja Matriz, Nossa Senhora da Divina Providência, em Araguacema. Eu sou o Frei William, pároco desta paróquia, e é uma graça poder estar celebrando esta Eucaristia na memória hoje de São Felipe Neri, presbítero. Felipe fundou o oratório que dele teve o nome, uniu a experiência mística que teve a sua mais alta expressão na celebração da missa, grande capacidade de contato humano e popular, promoveu novas formas de arte e de cultura, catequista e guia espiritual de extraordinário talento, difundia em torno de si uma sensação de alegria que brotava de sua união com Deus e de seu bom humor. Então, celebrando São Felipe Neri, queremos renovar a nossa fé, a nossa disposição de servir ao Senhor com alegria e com muito bom humor. E neste momento, diante da presença do Senhor, peçamos humildemente a Ele a sua misericórdia e o seu perdão. Piedade, piedade.
piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, 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 piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Pai Todo-Poderoso, em amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza sempre à vida eterna. Amém. Rezemos, trazendo presente todos que trabalham na área da saúde, que são os que estão aí na área estão na frente do combate a essa pandemia, que Deus os proteja. Também todas as pessoas que estão passando necessidade, que Deus possa, com a através das pessoas, ajudá-los, sim. Também as pessoas doentes, vítimas desta pandemia e outras enfermidades, que possam recuperar a sua saúde. Exemplo pelos aniversariantes de hoje. Ó Deus, que não cessais de elevar à glória da santidade os vossos servos fiéis e prudentes, concedei que nos inflame o fogo do Espírito Santo e ardia no coração de São Felipe Neri. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias de Mileto, Paulo mandou um recado a Efésio, convocando os anciãos da igreja. Quando os anciãos chegaram, Paulo lhes disse: Vós bem sabeis que modo me comportei em relação a vós durante todo o tempo, desde o primeiro dia que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e no meio das provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vós ensinar publicamente e também de casa em casa. Insisti com judeus e gregos, para que se convertesse a Deus e acreditasse em Jesus nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém, e sem saber o que aí acontecerá, sei apenas que de cidade em cidade o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas, de modo nenhum, considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu levo a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus. Ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, porém, tenho certeza de que vós
reinos da terra, cantai ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. E de orgulho em aos povos todos estaremos os dias até o fim dos séculos de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe destes poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e àquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me destes no meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me destes vem de ti, pois deles as palavras que tu me destes, e eles as acolheram, e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que o Senhor nos dê a paz. Amém. Nós estamos celebrando a 7ª semana do tempo da Páscoa e hoje, de modo muito especial, essa memória de São Filipe Neri, sacerdote, que deu a sua vida testemunhando o Evangelho, testemunhando os ensinamentos do Senhor. Ele fez opção pela vida contemplativa, dedicando sempre, mas ao mesmo tempo, nos momentos de lazer seu, se dedicava ao trabalho voluntário. Isso é muito nobre, isso
Isso é muito agradável a Deus, que nossa atitude voluntária de gratuidade esteja sempre presente. Façamos isso, aprendamos com São Felipe Neri, que era alguém que se disponibilizava para servir a quem mais precisava. E sobretudo neste momento que nós estamos vivendo de pandemia, devemos sermos voluntários, ajudarmos uns aos outros. E na liturgia de hoje nos traz coincidentemente, embora em contextos distintos, dois textos de despedidas e recomendações. Primeiro nós escutamos o discurso de Paulo aos anciãos da comunidade de Éfeso, que é nessa primeira leitura, e a oração de Jesus no Evangelho. Ambos estão dentro de um contexto específico de cada um, mas eles se completam, eles se encaixam neste fim de tempo pascal, de preparação que nós estamos para celebrarmos a solenidade de Pentecostes. Assim, a liturgia da palavra de hoje tem tudo a ver com a semana de oração de unidade pelos cristãos, de unidade dos cristãos, pois é o desejo da unidade que está expresso tanto na leitura dos Atos Apóstolos como no Evangelho. Então, nesta semana, rezemos para que nós tenhamos e mantenhamos essa unidade, a unidade dos cristãos e cristãs, dos que creem, dos que acreditam. E é isso que nos traz a liturgia de hoje. Os Atos dos Apóstolos nos mostra Paulo, que reúne os dirigentes das comunidades de Éfeso, e no discurso de despedida, ele relata tudo o que fez e ensinou, confiando-lhes a responsabilidade de se manterem unidos e dar continuidade à missão. Isso é muito bonito da parte de Paulo. Reunir os seus dirigentes, falar o que fez e ensinar eles a manter a esta unidade e continuidade na missão. Paulo está partindo para Jerusalém e, pelo que parece, por convocação, não pela sua própria vontade. E ele diz não saber o que lá o espera, por tudo indica, porque tudo indica que serão desafios, dificuldades, tribulações. O Espírito que tem guiado advertiu que o que o aguarda será cadeias e também tribulações e perseguições. Ainda anda então Paulo nesse reunião mostrando que ele está tranquilo para realizar e continuar realizando a vontade do Senhor. Paulo sabe disso e não se amedronta, anda de cabeça erguida porque faz o bem, segue com humildade, nunca deixou de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para as pessoas, ensinou a todos, em todos os lugares possíveis, publicamente, de casa em casa. E ele ainda insistiu o quanto pôde para que as pessoas mudassem de vida, se convertessem a Jesus, ao seu projeto. E agora podemos assegurar que Paulo, então, o que deixa de mais importante, ou melhor, o mais importante para Paulo é que a semente que ele lançou, ela germina, ela produza frutos. E isso é muito bonito nessa atitude de Paulo. E ele se despede dessa comunidade sem esperança de retornar, mas com a esperança de que tudo que ele fez e testemunhou continue as palavras e na prática dos que ali permanecem. E por fim, nós escutamos no Evangelho de João, nos trazendo Jesus nessa belíssima oração sacerdotal. E nessa oração, Jesus glorifica. Esta é a oração da glorificação de Jesus, bem dentro do contexto da celebração que nós celebramos no domingo, quando vimos que a ascensão de Jesus é sua glorificação, e a glorificação de Jesus é a nossa glorificação. Isso se reforça no Evangelho de hoje, quando Jesus pede, suplica, intercede a Deus por todos aqueles que Ele confiou. E
E a vontade de Jesus é que conheçamos verdadeiramente a Deus, conhece a sua glória, e conhecer a glória de Deus é ter a vida eterna. Então Jesus mostra através desta oração que confia nos seus discípulos e crê que eles guardarão a sua palavra. É o que nós devemos fazer, guardar a palavra de Jesus, colocá-la em prática onde quer que nós a estejamos. E quem fez muito bem? Paulo fez jus a esta confiança que o Senhor depositou, e também São Filipe Neri e tantos outros. E a pergunta então: e nós estamos dando testemunho desta palavra? Estamos nós nos comprometendo com a missão de anunciar esta verdade? Somos verdadeiramente discípulos, missionários e missionárias? Perguntemos-nos a nós mesmos. Jesus quer nos ver junto do Pai, é o desejo dele, que todos nós estejamos junto do Pai, e ele suplica a Deus por nós. Vamos ver nesta oração no Evangelho de hoje. Será que fazemos o mesmo para com os nossos semelhantes? Essa é a atitude de Jesus. E por fim, vemos na liturgia de hoje, principalmente nesta oração, o desejo de unidade dos cristãos, que nós mantenhamos essa unidade. E neste tempo de pandemia, a unidade é a nossa força, ela nos fortalece para vencermos. Agora, quando a gente vê muita divisão, muitos interesses, muitas vontades particulares, aí o desafio se torna grande. Como nós temos visto aí, a cada dia, a cada momento, aumentando em nosso Brasil o número de infectados por essa Covid-19. E nós queremos render graças ao Senhor pelas pessoas que estão aí, então, à frente, lutando contra essa pandemia. Quero render graças ao Senhor, trazendo presente aqui em nossa cidade de Araguaçu. Graças a Deus não tem nenhum caso desta Covid, graças então ao trabalho árduo dedicado da Secretaria da Saúde, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, dedicando, empenhando para que nossa cidade não tenha nenhum caso. Mas a gente tem que colaborar, a gente tem que somar com essas pessoas que estão à frente para que possa termos com isso como nós estamos tendo. E quando as coisas estão andando bem, devemos mantê-lo para que elas possam conseguir ter bons frutos, como Paulo nos colocou hoje. O mais importante que ele disse é o que ele plantou, que germinou. Não que a gente está plantando com responsabilidade, com compromisso, produzando fruto, como nós temos visto na nossa cidade, sem nenhum caso. Graças a Deus, que Deus nos proteja, que Deus nos guarde, e que as decisões sejam para o bem de todos. Louvado seja o Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos apresentar ao nosso Deus da vida nossas preces, dizendo depois de cada prece: libertai-nos, Senhor, de todo o mal. Libertai-nos, Senhor, de todo o mal. Para que os líderes da igreja conduzam os fiéis pelo caminho da esperança na pátria futura, rezemos. Libertai-nos, Senhor, de todo o mal. Para que nossos governantes livrem o povo de toda opressão e tristeza e lhes proporcionem meio para viver dignamente, rezemos. Libertai-nos, Senhor, de todo o mal. Para que a pastoral da saúde realize visitas confortadoras doentes em suas casas e nos hospitais, rezemos. Libertai-nos, Senhor, de todo o mal. Para que no meio de nossas comunidades surjam novos entusiastas missionários dispostos a propagar a boa nova por toda parte, rezemos. Libertai-nos, Senhor, de todo o mal. Rezemos então esta Ave Maria, colocando na presença todas as pessoas que trabalham na saúde, que se dedicam dia e noite para dar o melhor, diminuir o sofrimento da vida das pessoas, e que não mede esforço e dedicação para que os seus protejam, os seus guardem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
do vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, neste momento, vamos apresentar diante do altar ao Senhor tudo que somos e temos. Você que nos acompanha pelas redes sociais, possa apresentar a sua vida, tudo que você tem e tudo aquilo que você conseguir diante do altar do Senhor. E se você quiser fazer a oferta material, possa trazer aqui na Secretaria da Paróquia para o expediente, que nós atendemos na parte da manhã, das 8 ao meio-dia. E também, se você quiser fazer também a doação através da sua oferta, também pela conta da paróquia, da Caixa Econômica, possam fazer, e também devolver o seu dízimo também, pode pegar zelador, trazer na Secretaria da Paróquia, e tudo isso em prol da nossa evangelização, das obras da nossa igreja. Sejamos generosos. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ao oferecermos ao Deus este sacrifício de louvor, dai-nos a graça de seguir o exemplo de São Filipe Neri, trabalhando sempre com alegria para a vossa glória e o bem do próximo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nossos corações está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele, após a ressurreição, apareceu aos discípulos e, à vista deles, subiu aos céus, a fim de tornar participantes da sua divindade. Por isso o mundo inteiro exulta de alegria pascal. Os anjos do céu e os homens e mulheres da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo é Deus do universo.
santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Filipe e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, o bem-aventurado São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Francisco de Assis, São Felipe Neri, e todos os que neste mundo nos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos, meus irmãos e irmãs, com amor e confiança, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo Salvador. Vosso é o reino,
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Com a paz de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei as palavras e serei salvo. Rezemos. Alimentados, ó Deus, com o pão do céu, levai-nos a imitar São Filipe Neri, procurando sempre as fontes que nos dão a verdadeira vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Os avisos que eu quero dar a vocês é que nós teremos amanhã, quarta-feira, a missa às 19 horas. Na quinta-feira e sexta-feira nós temos a devoção a Nossa Senhora, onde nós estaremos rezando o Santo Terço, às 9 horas da manhã, então, o Santo Terço. No sábado nós teremos uma programação toda especial e a gente conta com vocês, todos aqui de Arabacena, que você possa montar o seu altarzinho, nos avisando onde que nós iremos fazer a nossa carreata com o Santíssimo com a imagem de Nossa Senhora, abençoando a nossa cidade, abençoando a sua casa, abençoando este momento que nós estamos vendo para o fim desta pandemia e para que Deus tire da nossa cidade, das nossas vidas, todo esse mal. Então, sábado, a partir das 18 horas, nós estaremos então andando na nossa cidade de Arabacena com o Senhor que sempre caminha conosco,
o Emmanuel, Deus conosco, que caminha conosco, que nos protege e nos guarda. Que você possa montar o seu altarzinho e nós estaremos então pedindo a bênção de Deus na sua casa, na sua família, na nossa cidade. Contamos com vocês a partir das 18 horas. No domingo, a missa às 19 horas. Deixe de participar rezando conosco a missa da solenidade de Pentecostes. Outro aviso é que eu quero muito que você nos ajude. Que jeito, Frei? Se inscrever no canal da paróquia, no YouTube. Nós já estamos com 715 pessoas. Estamos faltando 285 pessoas para se inscrever. Você que já se inscreveu, então ajude-nos mais ainda com outras pessoas aí passando o link da nossa paróquia, convidando essas pessoas para se inscrever e nos ajudarem então nesta grande missão de chegarmos a 1.000 pessoas inscritas no nosso canal do YouTube, podendo estar transmitindo as missas e as devoções que nós nesse momento de oração. Então contamos com vocês. E você que já se inscreveu, nosso muito obrigado, Deus abençoe e pede mais para as outras pessoas nos ajudarem. Contamos com vocês. Nós agora vamos cantarmos a bênção. Dai-nos a bênção, Mãe de clemência, Nossa Senhora da providência. Dai-nos a bênção, Mãe de clemência, Nossa Senhora da providência. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostra a sua face e se compadeça de vós. Amém. Ele volva para vós o seu olhar misericordioso e vos dê a sua paz. Amém. Pela intercessão de São Francisco de Assis, São Felipe Neves, São José e Nossa Mãezinha e Nossa Senhora Divina Providência, abençoe-os Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, fiquem em paz para amarmos e cuidarmos uns dos outros, e que o nosso bom Deus sempre nos acompanhe. Graças a Deus.